Bendito seja Yahweh, acima de todas as coisas, amados irmãos Jaudi, pela bênção e pela bondade do Altíssimo Yahweh, por meio do seu único Filho amado, Yahushua HaMashiach, o nosso bom pastor, o nosso mediador, o nosso advogado fiel, aquele que está sentado à destra de Yahweh, à mão direita, que por meio dele todos nós poderemos alcançar o reino grandioso de Yahweh. Irmão, vamos aprofundar nos estudos mais polêmico de todos os tempos, cujo a sua solução tem sido caos na vida daqueles que já ouviram, tem sido uma prisão na vida daqueles que não entenderam, tem sido confusão na vida daquelas pessoas que tentam querer discutir de uma forma não justa e de uma forma não correta. Mas o que realmente as Escrituras Sagradas nos falam com respeito do reino, o que é reino, qual é a promessa que deu ao David para que quando foi estabelecido o reino de Israel, o que realmente isso se referia. Vamos no livro de 2 de Samuel, do seu capítulo 7, do seu verso 16. Dizem assim as Escrituras: porém a tua casa e o teu reino será firmado para sempre diante de ti, e do teu trono será firme para sempre. A promessa da palavra do Criador que o profeta Samuel foi dar na casa de Davi foi de que o reino seria estabelecido para sempre, cujo este reino nunca mais deveria ter fim. Amado irmão, nós devemos entender uma coisa: o que é reino? O que é reino? Reino é um rei com seu povo. Quando haver um rei com seu povo, ali logo refere-se, mostra-se que aquele é um reino. Então as Escrituras Sagradas do Criador, ela vem sempre nos informar, nos dar um entendimento de que a promessa que deu é de um reino que vai durar para sempre. A Davi foi prometido um reino que vai durar para sempre, porque com a mesma palavra no livro de Salmos, do seu capítulo 145, do seu verso 13, responde que o reino que foi estabelecido é o reino para sempre. Esta é a promessa. Mas o que acontece muitas das vezes? Esta promessa vem se cumprir, porque o Davi chegou do tempo do que? O Davi chegou ao seu tempo de morrer. Porque a palavra vem dar uma relevância, uma esperança, aonde o povo já estava desesperado. Então o que acontece no livro de Daniel, do seu capítulo 2, do seu verso 44, aí diz as Escrituras: mas nos dias deste rei, o Yahweh Todo-Poderoso levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todo esse reino e será estabelecido para sempre. Por quê? Porque quando surgiram muitos impérios que dominaram o mundo, eles menosprezaram a promessa e a palavra do Criador, me referindo como se fosse não poderia ser possível se concretizar. Quando vence o Nabucodonosor, sonha toda aquela estrutura, então aquela estrutura referia-se aos impérios que poderiam perdurar nessa terra. Por exemplo, a cabeça de ouro referia-se à Babilônia, com as suas riquezas. O peito de braços de prata referia-se a Medo-Pérsia, que sucedeu a Babilônia. Estamos a falar o ventre daquela própria estátua, o ventre e a concha de bronze referia-se o Império Grego, que era conduzido com o Alexandre o Grande. Então a pernas de ferro referia-se ao reino, ao Império Romano, cujo o seu domínio perduraria por muitos tempos. Então exatamente esses reis, quando se levantaram, menosprezaram a promessa da palavra do papai, que vinha a dizer de que o reino que poderia ser estabelecido é um reino que dura para sempre. Quando a cabeça e toda essa estrutura se ergueram, eles estavam aqui a fazer o quê? Menosprezar. Mas há uma coisa muito interessante que nós devemos entender, que nos pés de ferro
ferro tinha nos pés daquela estátua que estava juntado, era pés e barro. O que se referia a pés de ferro que estava juntado com o barro, referia-se que o Império Romano seria frágil, uma parte dela seria frágil. Isto era dizer o quê? Que era dizer que o seu governo, uma outra parte seria fraca, uma outra parte seria forte. É nesses tempos na qual nós estamos hoje. Estamos a ver que a estrutura do reino desse império está ali, uma outra parte fraca, uma outra parte forte. Refere-se à estrutura que está sendo o quê? Sustentada. Estamos a falar dessas denominações, que estamos ali, muitas denominações que surgiram do catolicismo, que cujo esse simboliza um império, um reino, que cujo esse reino está dividido, que uma parte dela é forte, que uma parte dela é fraca. Porque então o que mais estremece é de que foi cortada uma pedra sem mão, que cujo essa pedra saiu do trono do próprio papai. Esta pedra refere-se ao quê? Esta pedra refere-se ao quê? Para nós podermos ir compreender a esta pedra o que refere, vamos nos focalizar no livro de Lucas. O Lucas do seu capítulo 1, o Lucas do seu capítulo 1 e do seu capítulo 1, do seu verso 32, diz assim as escrituras: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre na casa de Jacó, e seu reino não tem fim. Então a promessa, estamos a ver que nasce de novo uma esperança. Quando Yahshua Mashiach quando a estratégia que Yahshua Mashiach, o Filho do Homem, quando estava ainda em processo, o anjo Gabriel, ele vem confirmar na vida de Miriam, dizer de que o filho que você vai ter será um rei que cujo ele vai substituir o reino de Davi, que cujo esse reino nunca mais vai ter fim. Então estamos a ver que a promessa ela vem se cumprir, porque no princípio nós falamos que o que é reino? Reino é um rei com o seu povo. Então estamos a falar que, de acordo com as escrituras, diz que foi cortado uma pedra, que cuja essa pedra veio esmiuçar, quebrar a cabeça, quebrar a estrutura. Significa que toda aquela estrutura, todos aqueles impérios iriam cair, juntamente com o Império Romano, que cujo uma parte dela é barro e uma parte dela é fraca. O que quer dizer que nos chama bastante atenção é de que naquele momento, quando a pedra foi cortada, esmiuçou toda a estátua. Quando toda a estátua foi esmiuçar simboliza o quê? Ser destruído, ser desfeito, ser espedaçado, quebrado. Então a promessa do papai vem falar: Yahshua, o Mashiach, ele nasce no tempo do Império, no tempo do Império Romano, cujo Império Romano estava somente ele sozinho como forte, como forte, duradoura. Então acontece que este Yahshua Mashiach é realmente o quê? Aquela pedra que foi cortada, porque a pedra disse que foi tocar nos pés, aonde toda a estrutura da estátua caiu. Está a dizer que os pés simboliza o Império Romano, que cujo Yahshua Mashiach ele nasceu aonde? Ele nasceu no tempo do Império Romano, simbolizando que a profecia vem ser cumprida com Yahshua Mashiach. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que Yahshua, o Mashiach, ele é rei que reina para sempre. Para ele poder ser rei, é preciso que ele mesmo não possa o quê? Não possa morrer, porque um reino, ela quebra, ou cai, ou vai à falência, quando o seu próprio rei morre. Então, Yahshua Mashiach, ele venceu a morte. Então, estamos a ver que este reino está para o que está se estabelecer. Então, a palavra vem falar que esta pedra estava a crescer, e quando cresceu, nunca mais o que o seu império foi derrubado. Então as escrituras sagradas vêm falar, isto é confirmado no livro de Yohanan, do seu capítulo 18, do seu verso 36, aonde que o Pilato pergunta a Yahshua que você é rei, e ele disse que o meu reino não é desta terra. O que quer dizer isso aqui? Não quer dizer que o reino de Yahshua tem que ser apontado com o dedo, não é dessa forma. O reino de Yahshua estava a falar que o seu reino não é deste mundo, não é deste mundo quanto ao quê? Quanto à sua manifestação. Não está a se dizer que tem que ser apontado o dedo, não. Por quê? Porque o paraíso não é uma coisa que deve nos assustar. É harmonia, é quando os seres humanos têm uma
uma harmonia e comunhão com Yahweh. Então Yahweh estava a dizer que o seu reino não é desta terra. Estava a dizer que o reino de Yahweh é o que? O reino de Yahweh Shomashia. Estava vindo do Shamaim, estava vindo da vontade de Yahweh. Vindo da vontade de Yahweh, de que maneira for, ela deveria ser manifestada dentro de nós. Não estar desta terra significa um estado de consciência. Significa que os homens, ela deve atingir um nível de consciência mais elevado que é do próprio alto. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os homens, quando começam a entender que a vida é paz, é harmonia, é tranquilidade, não é guerra, não é fofoca, não é todas essas coisas ímpias. Quando as pessoas começam a vibrar na frequência do amor, da paz, da tranquilidade, então esse reino está se estabelecendo. Em outras palavras, alguém pode estar aí contradizer, mas as escrituras vêm afirmar no mesmo livro de Matitiel, do seu capítulo 6, do seu verso 10, no mesmo livro de Lucas, do seu capítulo 11, do seu verso 12. Ali vem falar quando os discípulos vão perguntar: mestre, como nós podemos orar? E Yahshua vem dizer, Abba que estás no Shamaim, purificado seja teu nome, venha a nós a teu reino. Então, venha a nós a teu reino. Estava a dizer que o reino de Yahweh, ela não poderia vir com aparência, mas sim deveria se instalar dentro de nós. Quando nós começarmos a vibrar em frequência de amor, em frequência de bondade, em frequência de justiça, em frequência de tranquilidade, ali nós estamos a manifestar o reino de Yahweh. O reino de Yahweh não é que ele vai poder sair de lá de cima como uma estrutura depois de estar aqui. Não, ela é evoluída dentro de nós. Significa é um nível de consciência elevado. A humanidade, o mundo, quando aceitar a Yahshua Mashiach como seu único salvador mediador, então eles vão começar a frequentar os níveis mais altos, aonde que o mal será o que será odiado e o bem será abraçado. No momento que nós abraçamos o bem, acolhemos aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é fiel, então nós estamos a instalar o reino de Yahweh. Estamos a levar o reino de Yahweh a se instalar dentro de nós. Quando ela se instala, então a palavra vem falar que aquela pedra que foi cortada sem mão, ela cresce. Então quando que ela cresce, nós iremos o que? Nós iremos vibrar numa frequência mais elevada. O que as escrituras dizem no livro de Ishaiah, do seu capítulo 11, do seu verso 6 e 9, é ali onde que nós vamos compreender de que esse reino que está a falar não é em outro lugar, mas é aqui onde nós estamos. Porque a palavra vem falar, diz que os leões, eles irão comer o que? Irão comer as ervas. Então os animais terão comunhão com os humanos. Significa que este reino que está a falar é aqui mesmo, nessa terra na qual nós estamos, mas num outro estado de consciência. Significa numa mentalidade do próprio Yahshua, aonde o bem é prioritário nesse reino. Significa que todas aquelas pessoas, quando mais o número das pessoas crescerem, que escuta, que segue Yahshua, que faz o bem, que ama o próximo, que dá tudo de si para ver o próximo a ficar feliz, a se agradar. Então, quando mais esse número crescer, então o que vai acontecer? Os céus vão se abrir e Yahshua Mashiach vai descer para poder vir reinar. Então nós estaremos no paraíso. O que é paraíso? É os humanos terem comunhão com Yahweh. É onde que o céu vai se abrir, aonde que a terra vai estar o que? Em comunhão com o Criador. Então quando mais a terra estar em comunhão com o Criador, ali surge o paraíso. É a harmonia total. Uma relação que o homem vai ter com o papai. Ali é que é o que? É que é o reino de Yahweh. Então o reino de Yahshua não vai ter fim por causa do quê? Porque todas as pessoas que vão atingir essa frequência, elas não vão mais poder morrer, porque a morte ela é que o que é que substitui os reis, a morte é que substitui as pessoas que governam, a morte é que substitui o povo. Então se a palavra vem falar que o reino dele não vai ter fim, estamos a dizer que todas as pessoas que vão atingir a frequência mais alta da imortalidade vão reinar juntamente com Yahshua, porque Yahshua venceu a morte. Assim, quando mais as pessoas crescerem em número de obediência, de seguir a vontade de Yahweh, então todos alcançaremos o que? As dimensões mais altas da imortalidade. Sendo assim, o reino de Yahweh vai poder se estabelecer, aonde que Yahshua vai reinar para todo sempre, sem limite, sem tempo, sem o que? Todos esses padrões serão quebrados, porque a morte já não terá mais autoridade. Então, sendo assim, o que a palavra nos ensina? Nos ensina de que o reino de Yahweh, ele tem que vir, porque quando os discípulos foram ensinados a buscar, a orar, a convidar a Yahweh, disse que o seu reino tem que vir. Então, o seu reino nós não precisamos ir, o
o seu reino tem que vir. É por isso que este é o centro das orações de toda aquela pessoa que tem o quê? Que tem uma mente evoluída, que tem uma mente que está em evolução. Significa no Daniel está-se a falar que a pedra que foi cortada do sermão, qual é essa pedra? É aquela pedra principal que os homens rejeitaram. Por que os homens rejeitaram? Porque eles perceberam de que ele, que Yahshua Mashiach, ele derrubaria todo tipo de todos os reis. Então os reis ficaram enfurecidos. É por isso que rejeitaram. Mas sendo assim, é esse que foi provado com o próprio Yahweh. Por quê? Porque ela veio do próprio reino, do próprio Yahweh, do lado Chamaim, para poder esmiuçar e telhaçar todo tipo de governo, todo tipo do reinato que está neste mundo. Então será o quê? Será desfeito, destruído, quando mais pessoas quando mais pessoas abrir a sua consciência, a abraçar a Yahshua, a viver como Yahshua, conforme Yahshua viveu, e a caminhar na harmonia, na paz, na tranquilidade. É onde que nós tornamos um mundo melhor. O mundo melhor, ela vai se tornar um paraíso quando os homens começam a cavar o amor de verdade, a cavar a paz, a cavar a paciência, a cavar a solidariedade, a cavar a mansidão, a cavar a temperança, a cavar tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é sincero, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que não prejudica a outra pessoa. Assim teremos essa comunhão e uma relação mais aprofundada com o próprio Yahweh. É por isso que a palavra vem nos alertar de que o reino de Yahweh vai se instalar de uma forma tranquila e tremenda, para que eu e você e todos nós possamos estar nesse estado de consciência mais aprofundado e mais relevante, porque o reino está dentro de nós e o reino está entre nós quando ela mais se evolui de acordo com a vontade e a grandeza